Olá! Mais uma vez no canal Azul Marinho, continuando com este primeiro ano da Lei 13.022, do Estatuto das Guardas Municipais. Hoje falaremos sobre as competências. Nos vídeos anteriores, nós falamos do artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. Hoje nós falaremos do artigo 4º e 5º, dizendo sobre as atribuições, as competências da Guarda Municipal. Existe uma diferença entre competência e atribuição. Por exemplo, no direito processual civil, nós aprendemos que competência é medida de jurisdição. O que é isso? Onde o juiz pode dizer o direito. Logo, competência, o guarda municipal não teria, e sim atribuição. Mas são termos técnicos que, de repente, o legislador utiliza um em detrimento de outro. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui das atribuições, mas o legislador preferiu das competências. Então, prossigamos com as competências, mas quando realmente for comentar sobre as nossas competências, prefiram utilizar o termo atribuições. O artigo 4º da Lei 13.022 trouxe: é competência das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. E trouxe no parágrafo único: os bens mencionados no caput, na cabeça do artigo, abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. É interessante que nós lembremos nesse instante do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Porque no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, nós temos que os municípios poderão constituir guardas municipais para cuidar de bens, serviços e instalações. Aqui nós temos no artigo 4º uma repetição do artigo 144, parágrafo 8º, mas nós temos o termo logradouros públicos municipais acrescidos, o que realmente é uma atecnia, ou até mesmo se não for uma atecnia, uma falta de técnica, é um reforço. Vamos entender dessa maneira, pois quando falamos bens, nós estamos remetendo aí ao Código Civil, artigo 99, que traz os bens. E os bens, eles são de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominiais ou dominicais. O que são bens de uso comum do povo? Tais como ruas, mares, praças. O que são bens de uso especial? São os bens onde tem uma destinação específica de uma prestação de serviço do município. Por exemplo, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde. Aquele imóvel é um bem de uso especial, pois funciona ali estes serviços mencionados. E os bens dominiais ou dominicais são aqueles bens que eles integram o patrimônio do ente federado, do município, do estado, da União ou do Distrito Federal, mas não tem uma destinação específica. Por exemplo, um terreno público. Logo, quando a lei vem dizendo é competência das guardas municipais a proteção de bens, já está incluído dentro dos bens os logradouros públicos, pois logradouros públicos são bens de uso comum do povo, descrito no artigo 99 do Código Civil, inciso 1º. Logo, foi um reforço no caput, na cabeça do artigo 4º. No parágrafo único, quando diz: os bens mencionados no caput, na cabeça do artigo, abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais, está remetendo novamente ao artigo 99 do Código Civil. Mais uma vez, o reforço. Em síntese, resumindo, o artigo 4º da Lei 13.022 trouxe uma repetição do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esmiuçou um pouco mais essas atribuições, o que é interessante, pois deu esse reforço, mas, a bem da verdade, nós poderíamos ter lei interpretando lei, novamente remetendo ao artigo 99 do Código Civil, que a situação estaria resolvida em relação aos bens. Serviços, como bem sabemos, alguns serviços públicos dentro do município, até mesmo sob concessão, é também da atribuição da Guarda Municipal zelar por eles. Por exemplo, o serviço de transporte coletivo. Mesmo sob concessão, ainda a Guarda Municipal pode proteger este serviço e deve proteger, pois o termo aqui realmente é cogente. Deve proteger, obrigatoriamente. Os logradouros públicos, as ruas, em consonância com o artigo 3º, quando fala do patrulhamento preventivo, ali no inciso
3º do artigo 3º. Quando fala nas instalações do município, aí realmente nós estamos falando da parte física, por exemplo, os cabeamentos da rede de internet e outros tantos que nós poderíamos mencionar aqui. Artigo 4º, então, a explicação foi esta. Agora entra o artigo 5º, e no artigo 5º nós temos muitas novidades, e que fica muito interessante realmente, pois o artigo 5º, novamente utilizando o termo competências, que nós preferimos aqui do canal Osmarinho utilizar o termo atribuições, diz: são competências específicas. Poderia ser dito, são atribuições específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Veio dizendo aqui um rol imenso de atribuição específica, mas diz que tem que respeitar as atribuições ou as competências dos órgãos federais e estaduais. E mais uma vez, eu remeto à Constituição Federal, no artigo 144, no parágrafo 1º, que explicou Polícia Federal. Utilizou o termo: com exclusividade a Polícia Federal exercerá a Polícia Judiciária da União. Logo, a Polícia Federal tem exclusividade de exercer a Polícia Judiciária da União. Mas, fora isso, nós não tivemos outra atribuição com o termo com exclusividade será exercida. Por isso, quando no artigo 5º vem dizendo, olha, tem que respeitar as atribuições federais, estaduais e federais, eu acredito que só as com exclusividade. Mas é claro que é uma tese ainda minoritária, nós não devemos colocá-la como uma verdade absoluta, apenas para efeito de argumentação, e eu acredito que com o tempo nós teremos sedimentada esta interpretação, ou então a Constituição Federal e todas as leis que trazem atribuição utilizarão o termo com exclusividade. E aí sim saberemos que a Guarda Municipal não deverá atuar dentro daquelas áreas. O inciso 1º do artigo 5º fala: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos dos municípios. Nós já explicamos no artigo 4º esta parte, pois é uma repetição, mas um reforço das atribuições. Pois bens, artigo 99 do Código Civil, equipamentos, entra até mesmo as partes das instalações, mas especificou um pouquinho mais os equipamentos, e os prédios públicos, que são bens de uso especial. Mas aqui nós temos algumas ressalvas, pois protegemos também alguns bens que são do município, mas que estão emprestados para outros órgãos. E aí nós temos que realmente ver a realidade do município e os convênios que temos para proteger outros órgãos. Por exemplo, quando fazemos a segurança em uma instalação de corpo de bombeiro ou numa delegacia de polícia, os bens podem ser do município, mas estarem emprestados. O inciso 1º, então, é uma repetição, mais um detalhamento do artigo 4º. No inciso 2º, nós temos prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Mais uma vez, ligando ao patrulhamento preventivo. Só uma diferença interessante que se faz aqui, a diferença entre crime e contravenção, pois nós temos crime e contravenção como espécies do gênero delito. E aqui nós temos infrações penais e devem ser consideradas tanto as contravenções penais como os crimes. Contravenções penais é aquela conduta cuja a pena é ou de prisão simples ou de multa. E quem faz essa distinção? A Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º. Enquanto que crime, a lei aplica tanto a pena de reclusão, de detenção, não só de multa, também cumulativamente com multa. Mas a grande diferença entre crime e contravenção é que na contravenção nós temos pena de prisão simples, enquanto que no crime nós temos a pena de reclusão, de detenção com multa, mas nunca só com multa. Nós temos uma lei inteira versando sobre as contravenções penais que não estão revogadas, portanto nós também devemos zelar para que elas não ocorram. Então as infrações penais comportam tanto crime quanto contravenção. E os atos infracionais são aquelas condutas descritas como crimes, mas praticadas por um menor. Quando falamos, ainda no artigo 2º, sobre as infrações administrativas, nós temos que ver toda a regulamentação do município, pois onde houver uma infração administrativa, a Guarda Municipal deverá coibir
por conta deste inciso. É claro que os regulamentos serão colocados dentro do município, a fim de que a questão seja, de uma maneira muito lógica, tratada. O inciso terceiro fala atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população. Quando fala proteção sistêmica da população, é proteger a população em quaisquer situações que ela precise desta proteção. E a proteção sistêmica, esse termo, como um sistema, como um todo, de forma global. E na continuação do inciso terceiro, quando fala em atuar preventivo e permanentemente no município para a proteção sistêmica da população, que utiliza bens, serviços e instalações municipais, está, no primeiro instante, ligando esta população ao uso tanto dos bens, dos serviços e das instalações municipais. Mas a população, quando está na rua, já está utilizando um bem, que é um bem de uso comum do povo. E é claro, aqui nós poderíamos ficar muito tempo discutindo as hipóteses, mas à medida que elas forem acontecendo, elas forem ocorrendo, nós temos que adequar a conduta à interpretação da lei. E aí nós poderemos, com certeza, com os exemplos, ir cada vez mais alcançando nossos espaços. Por enquanto, o que fica bem claro é que nós devemos proteger a população em quaisquer situações que ela necessite desta proteção. No inciso 4º, quando fala colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Com certeza está falando da união de esforços entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal nas cidades que também nós tenhamos a sede da Polícia Federal ou quando a Polícia Federal for fazer qualquer tipo de ação dentro do município. Veio trazendo de forma clara para que nenhum comando dessas instituições diga que não pode. A lei veio dizendo que deve fazer. Veio reforçando para que a Guarda Municipal colabore nessas questões. No inciso 5º, disse colaborar com a pacificação dos conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Quando falamos em conflitos, de uma forma tão aberta, realmente a lei disse qualquer conflito, pois a lei veio dizendo qualquer conflito de uma forma muito ampla, o que fica até um pouco complicado para que nós venhamos a delimitar de forma teórica. Só na prática que conseguiremos fazer isso, pois colaborar com a pacificação de conflitos é atuar como um mediador. E isso o Guarda Municipal é por excelência, como uma polícia comunitária realmente municipal, que é o cerne do princípio da polícia comunitária, aquele que conhece o cidadão e realmente trabalha junto dele para que a população tenha mais paz. No inciso 6, disse exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos, aí fala da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Pois quando a lei entrou em vigor, muitas cidades já tinham suas empresas que faziam a fiscalização de trânsito, ou até mesmo suas autarquias. A Guarda Municipal fará ao mesmo tempo esse trabalho, o que será muito bom para a cidade, pois é um ganho. Cada vez que a gente atua no trânsito, reduzindo as infrações, conscientizando o condutor, nós ganhamos com a vida, pois muitas pessoas deixarão de se acidentar e teremos um trânsito cada vez mais seguro. O que veio dizendo que a Guarda Municipal atuará no trânsito, ou de forma isolada, ou de forma concorrente com outros órgãos do município, ou até mesmo com convênios celebrados com os estados, né? Com o estado de cada município aí pertencente. O interessante é que a proteção aqui, mais uma vez, é da vida, é das pessoas, para que juntos possamos cada vez mais proteger e fazer a segurança como deve ser feita. No inciso 7, nós temos proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Mais uma vez, a Guarda Municipal deve atuar, inclusive com palestras, a fim de conscientizar. Cada município tem uma peculiaridade. Alguns municípios têm patrimônios tombados,
a parte ambiental um pouco maior do que outros, parte turística, e por isso que a lei veio dizendo que é dever também, uma atribuição específica da Guarda Municipal de proteger esses patrimônios ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município. No inciso 8, veio dizendo cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, algo que a Guarda Municipal já faz, às vezes sozinha, sem a defesa civil, ou às vezes em conjunto. Quando de desastres, calamidades, sempre que precisa, a Guarda Municipal já faz e vai continuar fazendo, pois não teria sentido a Guarda Municipal cruzar os braços e ficar realmente vendo outros protegerem as pessoas nesses instantes. É para esses instantes também que a Guarda Municipal foi criada e nesses instantes a Guarda Municipal deve atuar. E a lei veio reforçando para que nós não tenhamos nenhuma dificuldade em alguns municípios com a pergunta se pode ou não. Pode, porque a lei assim determinou que a Guarda Municipal faça essa cooperação. No inciso 9, nós temos interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas de projetos locais, voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Hoje, em todos os estados, nós temos alguns esforços para que nós tenhamos conselhos de segurança. Às vezes são conselhos estaduais que atuam dentro dos municípios, mas esses conselhos dentro do município são divididos para que depois nós tenhamos as discussões nos bairros, localmente feitas, para que nós consigamos cada vez mais atingir a nossa excelência e trabalhar com mais eficiência. Por isso, esta previsão. No inciso 10, nós temos estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios. Mais uma vez, a Guarda Municipal poderá fazer parcerias, mas agora fala com órgãos estaduais ou mesmo com a União e também com municípios vizinhos. E aqui não fala municípios limítrofes, aqueles municípios que realmente estão emendados, conurbados. Fala em municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, que são contratos realmente celebrados com a participação inclusive da autorização das câmaras municipais, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas, pois podemos combater o tráfico de drogas de uma maneira muito mais eficiente desta maneira. Furtos, roubos e outros crimes, pois quando trabalhamos de forma integrada e inteligente, nós conseguimos realmente fazer com que o caminho seja encurtado, pois com certeza conseguimos combater de forma mais eficiente quando temos mais olhos, mais braços, mais pessoas envolvidas nesta atuação. Inciso 11. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Por que isso é interessante? Porque às vezes nós nos deparamos com alguns becos sem saída na nossa atuação. Mendigos em uma praça. Se nós não tivermos uma política social do que fazer com aquele mendigo, como a gente resolve o problema daquela praça pública, que às vezes começa a ser utilizada como banheiro, começa a ser utilizada como uma moradia e afasta realmente a família. Por isso, que o inciso 11 diz articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, fundo social, fundo de solidariedade, realmente aqueles órgãos que tratam dessas questões de cunho social que tem um reflexo muito grande na segurança pública. Então, articular-se com esses órgãos visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Ações preventivas, inteligentes, com certeza, de uma forma muito melhor planejada do que sair todo dia às cegas para resolver este problema. Com planejamento, com estratégia, conseguimos ir muito mais longe e otimizar inclusive os recursos municipais. No inciso 12 diz integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa. E aqui realmente é o poder da caneta, porque quando falamos em polícia administrativa, é a fiscalização administrativa. E nós temos diversas questões ligadas à segurança pública. Por exemplo, alvarás de funcionamento. Quem cuida dessa parte no teu município? É a fiscalização? A Guarda Municipal também pode agir? Então a lei veio dizendo para que a gente se integre com esses órgãos de poder
de Polícia Administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização de posturas e ordenamento urbano municipal. Pois se assim fizermos, deixando as vaidades de lado, ou realmente porque eu tenho essa atribuição, você não tem aquela outra, nós teremos o ganho para o município, para a cidade. Pois o Código de Postura e as leis municipais, elas foram feitas para que o município funcione, para que as pessoas tenham paz onde quer que estejam. Alguns municípios, por exemplo, determinam que em tal bairro não pode ter um bar, não pode ter uma lanchonete, não pode ter uma empresa. Existem as limitações municipais e nós precisamos que elas sejam preservadas. E a Guarda Municipal, às vezes, não conseguirá fazer isso de uma forma isolada, de forma eficiente. Precisará se integrar com esses órgãos. E a lei, de uma forma inteligente, já veio dizendo isso. O inciso 13, e nós já estamos terminando esse longo artigo 5º, fala: garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Quando falamos em garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, nós estamos realmente falando algo que o artigo 3º já trouxe do patrulhamento preventivo. Pois garantir o atendimento dessas ocorrências, nós precisamos ter uma triagem adequada desde a ligação, da solicitação feita para a Guarda Municipal. Ou, de repente, se nós estivermos indo atender uma outra ocorrência e se deparar com uma ocorrência de maior vulto, onde a emergência será detectada pelo próprio patrulheiro, deverá dar prioridade a ela. E a lei veio dizendo desta forma para que não tenhamos dificuldades na prática. Por isso que o inciso 13 é tão importante: garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. No inciso 14, nós temos encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito. Primeiro, se nós vamos encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito, nós precisamos saber o que é flagrante delito. Você sabe o que é? O flagrante delito está previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Tem 2 flagrantes reais e 2 fictos. Fica como lição para você fazer uma pesquisa no Google. Artigo 302 do Código de Processo Penal, ler os incisos 1, 2, 3 e 4, porque aí nós temos a definição do flagrante delito. Então, encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito quando o crime realmente está ocorrendo ou logo após ter sido cometido. O autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Então você deve encaminhar ao delegado de polícia diante do flagrante delito. E isso é você que vai determinar no primeiro instante se é um flagrante delito, se você realmente deve apresentá-lo. E o que você deve apresentar ao delegado? O autor da infração. Por isso que é importante saber quais são os crimes, para que você realmente saiba que está ocorrendo uma infração ali. Preservar o local do crime quando possível e sempre que necessário, pois realmente precisamos saber se aquele local vai ser ou não preservado. Uma técnica muito utilizada é ligar realmente ou no distrito da área, na delegacia da área, ou no plantão, para saber se a perícia vai até o local, para que nós possamos também fazer o nosso trabalho de forma eficiente, sempre redigindo o que foi determinado no seu boletim de ocorrência, no seu histórico, no documento que você realmente deve fazer. Pois, uma vez escrito, você vai lembrar quando precisar. Muitas vezes temos aquela ansiedade de fazer o boletim de ocorrência, o nosso registro interno para a própria guarda, e depois de muitos meses ou até mesmo anos, quando vamos precisar daquele registro, nós deixamos de constar alguma informação. Por isso que é muito importante, nesse inciso aqui, observar e escrever tudo o que acontecer naquele instante. No inciso 15, e nós já estamos finalizando o artigo 5º das atribuições específicas das guardas municipais, nós temos contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimento de grande porte. E aí é uma contribuição pelo conhecimento da localidade. No inciso 16, nós temos desenvolver ações de prevenção primária à violência. Nós temos essa definição: violência primária, secundária, terciária. A violência primária é para que realmente o crime nem chegue a ocorrer. Desenvolver ações de prevenção primária à violência isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, qualquer órgão do município.
e também de outros municípios ou de esfera estadual e federal, a fim de que nós realmente tenhamos a diminuição da violência. E é preciso entender que na base da violência estão os padrões, os paradigmas, os preconceitos, as crenças. E para isso, nós precisamos muito refletir sobre a cultura do outro, para que possamos aceitar muito melhor o que nós vamos encontrar no dia a dia. Pois conceito de casa, família, filho, pai, mãe, cada um tem o seu. E quando você se choca com o conceito de outro, realmente a violência pode surgir. Por isso que é muito importante esse inciso 16 do artigo 5º. E agora nós temos o inciso 17, que diz auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Na Copa do Mundo, a Guarda Municipal já agiu. E com certeza, nas Olimpíadas, nós também teremos a participação da Guarda Municipal. Pois a Guarda Municipal conhece o município e ficará muito fácil trabalhar nesses grandes eventos. A lei quis trazer para que não tenhamos nenhuma discussão sobre isso. Vai proteger dos grandes eventos tanto os participantes como aqueles que forem assistir, inclusive as autoridades e seus dignatários. No inciso 18, e termina aqui os incisos do artigo 5º, desse longo artigo 5º que traz as atribuições específicas, diz atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, algo que realmente a Guarda Municipal deve fazer por excelência, pois a escola é a base de tudo. Zelando pelo entorno e participando de ações educativas com corpo discente e docente. Então, tanto o entorno da escola, como dentro da escola, com palestras, com proximidade para conhecer as dificuldades daquela unidade. De forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Esse inciso eu faço questão de ler novamente. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente, alunos e professores das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Esses foram os 18 incisos do artigo 5º, que finaliza agora com o parágrafo único, que diz: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou de congêneres, ou seja, do mesmo gênero, de municípios vizinhos, ou seja, outras guardas municipais. E nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, do artigo 5º, diante do comparecimento de órgãos descritos nos incisos do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. O parágrafo único dá a impressão que a Guarda Municipal vai trabalhar em conjunto e quando chegarem os órgãos do artigo 144, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, que são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar, a Guarda Municipal teria que dar essas ocorrências para que eles continuassem e continuar prestando apoio. Mas realmente não é isto que na prática acontecerá, pois uma vez iniciado o atendimento na ocorrência, a Guarda Municipal deverá ir até o final, sempre sem vaidade, e sim para conseguir assegurar que a lei está sendo preservada, pois nós agimos em cima da lei e não é possível, em determinados momentos, proceder dessa forma, a entregar uma ocorrência para que outro agente de segurança pública continue, pois com certeza daremos brecha até para que judicialmente, legalmente, tenhamos tanto responsabilizações como processos sendo tornados nulos. Falamos aqui do artigo 4º e do artigo 5º, de uma forma muito breve, muito sintética, para que nós tenhamos estas noções. Conhecer a lei é trabalhar melhor. Além disso, se nós tivermos vaidades na hora do atendimento de uma ocorrência, podemos levar, inclusive, pessoas à morte de forma desnecessária e irresponsável. Nós, da Guarda Municipal, temos as nossas especializações, as nossas qualificações. Mas, por exemplo, no atendimento de uma ocorrência emergencial, um acidente de trânsito muito grave, qual é a nossa qualificação? Qual é a nossa condição para atuar naquela vítima, daquele acidente de trânsito? De repente, no sequestro, que nós cheguemos primeiro, qual é a nossa condição, nosso treinamento para fazer a negociação?
em tantas outras ocorrências especiais, especializadas, devemos realmente fazer essa pergunta: o quanto podemos colaborar continuando à frente ou o quanto podemos contribuir ficando na retaguarda? Se nós não estamos preparados, é muito mais sensato que nós não tenhamos, de repente, esta vaidade exagerada de querermos continuar. É preciso compreender até onde vão as nossas limitações, pois isto sim é fazer segurança pública. Nós somos atores nesse cenário e com certeza sozinhos não faremos nada. Inclusive, estas atribuições que nós temos, elas nunca serão exercidas de forma isolada, mas também não poderemos ser cerceados de fazê-las. Em cada ocorrência, em cada atuação, o guarda municipal deve realmente refletir e verificar a sua capacitação, a sua capacidade, a fim de que não tenha a sua vontade, o seu desejo de ajudar acima da sua real capacidade de atuação.